Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, na primeira leitura, o profeta está praticamente desesperado. Aliás, qual é mesmo o nome do profeta da primeira leitura? Abacuque. Abacuque, diante do triunfo do mal, tem a impressão que o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo. E ele entra em desespero. Para você ter uma ideia, Abacuque enumera alguns acontecimentos e fala: Senhor, olha aí, o Senhor não está vendo? Quando que o Senhor vai fazer alguma coisa? Quando é que a libertação vai vir? Senhor, o ímpio está crescendo, está progredindo, os bons estão se lascando, faz alguma coisa. Então, eu enumerei 6 coisas ruins que estavam acontecendo com Abacuque e com o povo dele, e que aparecem na primeira leitura de hoje. Não precisa olhar, depois você confere na sua casa. São 6 coisas, olha lá: violência, iniquidades, destruições, prepotência, que é o orgulho, né? Discussões e discórdia. Já pensou alguém falar assim para você? Qual você escolhe? Violência, iniquidade, desarmonia e brigadeira, prepotência, destruição? O que você escolhe? Claro, Deus o livre e guarde, né? Deus nos defenda. Se qualquer uma dessas coisas acontecer na sua casa, você já vai pedir libertação. Agora imagine as 6 juntas e misturadas. Era isso que estava acontecendo. E é por isso então que o profeta entra em desespero e fala: Senhor, e até quando? Ora, amados, essa leitura tem milênios, mas ela se parece demais com a nossa vida. Pois, por vezes, também nós passamos por momentos em nossa história, em nossa vida, onde custamos a entender o que é que está acontecendo e por que é que está acontecendo. Então, às vezes, quando algum mal ou alguma tribulação se abate sobre mim, sobre você, a nossa tentação é perguntar assim: por que comigo? Ou por que eu? Mas quando você pergunta por que comigo ou por que eu, você está, querendo ou não querendo, sendo arrogante. Pois quando você fala por que eu, você está dizendo que então o seu vizinho poderia, sua amiga poderia, seu colega poderia, mas você não. Você é muito especial para passar por aquilo. E diante de Deus nós somos todos
iguais. Então não devemos perguntar, mas por que comigo? Ué, não acontece com o seu vizinho? Você é melhor que o seu vizinho? Então essa é a primeira coisa. Quando a gente faz essas perguntas, no fundo tem uma pontinha de vaidade, de prepotência, porque estamos achando melhores que os outros, e que os outros podem sofrer, e a gente não. Mas não é assim que se procede na prática. Então, e algumas vezes, até imaginamos que não vamos conseguir suportar, quando, por exemplo, somos injustiçados, perseguidos, caluniados, desprezados. E o pior é quando essas coisas acontecem. Olha, quando você é caluniado, perseguido, injustiçado porque você merece, dói, mas dói um pouco menos. Agora, o ruim é quando tudo isso acontece, quando somos mal interpretados ou porque somos invejados. Aí lascou de vez. Era isso que estava acontecendo com Abacuque na primeira leitura. E diante do clamor de revolta de Abacuque, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor dá uma resposta emblemática e muito pedagógica e catequética para todos nós. O Senhor fala assim para ele, que ele vai agir sim, porém, no tempo certo, e que o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. Agora veja, o homem está com a água já aqui, pedindo socorro, e olha a resposta de Deus. Não precisa consultar aí na sua leitura, você se aprofunda na sua casa depois. Então veja bem, só para você sentir na pele de Abacuque, você está lá com iniquidade, violência, destruição, a água está passando o nível do nariz, você, Senhor, age. Aí Deus responde assim para você: se demorar, espera. Não é uma resposta engraçada? Está aí na primeira leitura. Se demorar, espera, pois ela virá. O que é ser ela? A libertação. Ela virá com certeza e não tardará. Esse conselho de Deus é fabuloso. Eu confesso que no começo eu falava, parece até piada, né? É agora, Senhor, age agora. Resposta: se demorar, espera. Não é. E o padre vai ensinar o que Deus quer dizer com isso. Então, vamos repetir juntos essa palavra de Deus? Comigo. Se demorar, espera. Vocês agora. Pois a libertação virá com certeza. E não tardará. E se demorar, espera. Então veja bem, nós somos muito imediatistas. Nós somos a sociedade do express, do instantâneo. Nós pedimos uma coisa para Deus e a gente acabou de pedir aqui, vem pedir para São José intercessão, vem pedir no Santíssimo, pede para Nossa Senhora, pedir com fé, passou na porta, já vai conferir se o milagre já aconteceu, mas é que já veio, né? Nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para ontem, porque nós somos muitas vezes pessoas ansiosas e até desconfiadas em relação a Deus, e Deus nos pede hoje, para todos nós, a pedagogia da espera. O Senhor está nos pedindo hoje para a gente entrar na dinâmica do tempo dele e não do nosso tempo, e para isso você precisa entender que há ciclos na sua vida que se abrem e se fecham, que as coisas têm um começo e um fim, e não adianta ficar chorando a morte da bezerra, porque aquilo que você gostava terminou, porque aquilo que você gostava acabou. Tem gente que até hoje não superou porque foi mandado embora da empresa X. Ok, foi maravilhoso, glória a Deus, mas agora olha para frente. Tem gente que não sabe lidar com os ciclos que se fecham em suas vidas, brigam com Deus, porque não entendem que existe um plano perfeito, e esse plano é o plano de Deus. E que nós temos que aprender então que há etapas na nossa vida. Por isso o Salmo 126 diz assim: os que semeiam entre lágrimas colherão na alegria. Isso é uma promessa de Deus, não é promessa do Padre Wagner. Repete comigo: os que semeiam entre lágrimas colherão na alegria. Então agora vamos aplicar essa palavra: eu semeio em lágrimas, mas eu vou colher na alegria.
Então, meus amados, nós temos que entender aquilo que Eclesiastes capítulo 3 nos ensina. Aliás, fica como lição de casa, né? Eclesiastes 3, esse texto é uma pérola, esse texto é um dos mais lindos do Antigo Testamento. Eclesiastes 3, vai ficar no YouTube depois para quem quiser ver. Pois bem, então veja, lá a palavra de Deus nos diz assim: existe um tempo para cada coisa, e dentre várias coisas que estão escritas lá, diz assim: tempo para chorar e tempo para sorrir. Então veja, haverá tempos na sua vida, Deus não faz propaganda enganosa, que vai ser de lágrima. Ninguém está enganando ninguém, mas não vai ficar eternamente num velório a sua vida, não vai ficar eternamente num vale de lágrimas a sua vida. Deus também promete que o tempo de sorrir chegará, e no paraíso não haverá lágrimas, pois Deus fala: eu vou enxugar as lágrimas de todas as faces. Ninguém vai mais sofrer e ninguém vai mais chorar. Então, meu amado, quando fechar um ciclo na sua vida, minha filha, chora, não tem problema não, chora o tempo certo, mas não faz da sua vida um velório. Depois de chorar, se abra ao tempo de sorrir, pois existe um tempo para cada coisa, um momento debaixo do céu estabelecido por Deus. E se hoje você está semeando em lágrimas, amanhã você vai colher na alegria, porque a própria palavra que nos diz isso, e Abacuque aprende com Deus hoje esta maravilhosa lição. Deus fala para ele: Abacuque, você é muito ansioso, meu filho, aprende a esperar o meu tempo, e aquilo que você perdeu nem vai se comparar àquilo que eu ainda vou te dar. Amém? Amém, toma posse. Agora veja, como nós somos muito assim apressadinhos, e até mimados às vezes, diante de Deus, e queremos tudo para ontem, nós precisamos aprender os 6 passos, veja bem, 6 passos necessários para aprendermos a entrar na dinâmica do tempo de Deus. Então o Padre vai ensinar 6 passos, cada passinho vocês vão dizer comigo para entrar na alma e no coração. Primeiro passo: ter uma viva esperança. Então a primeira coisa, o cristão é uma pessoa que tem esperança. Só que não confunda, por favor, esperança com otimismo, não é a mesma coisa. O otimista, ele é, como eu diria, o otimista ele é fora da casinha, ele é fora da realidade, ele não faz nada, e ele fala: vai dar tudo certo. Aí é um folgado, né? Esperança não é ter pensamento positivo. Tem gente que pensa assim: é só as coisas darem errado. Pensamento positivo, faz pensamento positivo que você vai ver. Não, isso é coisa de nova era. Tem gente que pensa: se pegar uns cristais para ramar na casa, vai dar tudo certo. Não, vai chamar demônio, porque se você confiar no cristal, você não está confiando em Deus, tá? Segunda coisa: vamos botar uns incensos em casa, tá? Vai chamar coisa ruim lá. Ainda mais comprado na 7 Flechas lá da Rua Padre Luiz, né? Aí acabou de acabar. Então o que acontece? Esperança não é pensamento positivo, esperança não é simpatia. Aliás, católico não faz simpatia, e se fizer tem que se confessar porque está em pecado grave, né? Não é nada disso. A esperança cristã é uma esperança ativa. Eu creio em Deus, eu creio que as suas promessas vão se cumprir, e eu faço a minha parte, orando e fazendo aquilo que é possível, e Deus completa com aquilo que é impossível, pois o impossível é uma das inúmeras especialidades de Deus. É uma esperança viva. Nós estamos vivendo num tempo em que tem gente pessimista, gente desesperada dentro da própria igreja. Tem gente que fala assim: nossa, agora a igreja vai acabar. Nossa, agora não tem mais solução. Ao fim dos tempos. Calma lá. Nossa, esse mundo não tem mais jeito. Nossa, a igreja não tem mais jeito. Para com isso. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. O Cordeiro já venceu e o dragão já perdeu. Portanto, esperança, mas não é qualquer esperança. É uma esperança viva,
1 Pedro capítulo 1 está escrito: Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança. Então você não pode ser uma pessoa assim, pessimista, desesperançada, que fala assim: a igreja não tem mais jeito, o mundo não tem mais jeito, a política não tem mais jeito, nada tem mais jeito. Não, isso não combina com um cristão católico, porque a identidade do cristão é a esperança viva. Segunda, ter paciência. Suportar a dor de maneira tranquila, sem reclamar, sem queixas, aguardando o agir de Deus. Então, se você está com uma dor na perna, você está com uma dor na cabeça, você quebrou um osso e está doendo, e dá vontade de reclamar, você olha para a cruz. E quando você olha para a cruz, você fala: não dói tanto assim não, né? Olhe para a cruz. O critério de comparação é a cruz. E se você achar que a sua dor dói mais que a dele, aí você reclama. Entendeu? E aí, além disso, quando a dor dói demais, eu posso ofertar a dor a Jesus pelos meus pecados, pela conversão da minha família. Aí a dor que não servia para nada serve para converter um monte de gente e até para tirar almas do purgatório. A dor que é oferecida. Então, não reclamar. Suportar a dor de maneira tranquila, sem queixas, aguardando Deus agir. Romanos 12:12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. 3. Comigo. Não tomar atitudes precipitadas. Não podemos tomar atitude sem antes pedir a direção de Deus. Então veja, todas as vezes que você fez dívidas de forma precipitada, você já está na 80ª parcela, já bateu arrependimento, e você fala: por que eu fui comprar? Eu comprei no calor da emoção. Tem gente que faz dívidas no calor da emoção, que compra as coisas no calor da emoção, e depois se lasca, claro. Depois vem arrependimento. Vejam bem, a cada 10 coisas que você fez de forma precipitada, no calor da emoção, 9 te deixaram profundamente arrependido, não foi assim? Não falar as coisas quando você está de cabeça quente, pois você vai se arrepender. Aí nós precisamos pedir para Deus o silêncio de Maria, o silêncio de Nossa Senhora, pois São Lucas diz: Maria guardava todas as coisas em seu coração. Veja bem, então quando você, desculpe falar, você faz uma verborreia, você solta, descarrega, aí você vai dizer que não foi aquilo que você quis dizer, já é tarde demais. A gente faz tanta besteira de falar, sem pensar e sem rezar, no calor da emoção, que o WhatsApp mudou a sua política de privacidade. Agora tem um recurso, você manda a mensagem e você tem 7 minutos para se arrepender. E todos os senhores já usaram, todo mundo que está aqui já pagou a mensagem depois que enviou, não é verdade? Porque o WhatsApp percebeu que a gente fala muita bobagem e a gente se arrepende, né? Então, se até o WhatsApp percebeu isso, eu quero lembrar vocês que a vida não tem o recurso do lixinho do WhatsApp. Depois que você falou, meu amigo, só o Espírito Santo para consertar. E vou dar uma dica. Quando você tiver que tomar uma atitude muito séria, você rezou o primeiro dia e você continua nervoso, não toma. Rezou o segundo dia, continua nervoso, não faz. Rezou o terceiro dia, deu uma melhorada, não faz. Rezou o quarto dia, está com medo, mas sente paz, vai. Porque a paz de Deus é um sinal de que a gente está pronto para tomar aquela decisão. Enquanto Deus não te deu ainda a paz, aquela confiança, aquela calma de espírito, aquela serenidade de alma, não faz, porque você ainda não está preparado. Então pare de agir de forma precipitada no calor da emoção, senão você vai acabar estragando a tua vida e a vida de quem está à sua volta. Provérbios capítulo 14, versículo 29. Mas a pessoa de ânimo precipitada demonstra loucura.
Então, de acordo com a Bíblia, quem age sem pensar e toma sempre atitudes precipitadas é uma pessoa louca. 4. São só 6. 4. Não murmurar. Deixa eu falar para você a real. Deus quase nunca se aborrece. Mas se tem uma coisa que aborrece a Deus, é a murmuração. A murmuração irrita a Deus, porque é a pessoa mal agradecida. Então ela está em Sorocaba, ó cidade quente. Ela vai para Campos do Jordão, ó cidade fria. É uma pessoa terrível, né? Ninguém aguenta conviver com gente assim, que ela vai adoecendo, todo mundo está à volta dela, né? Nossa, a cozinha dessa casa é terrível. Pronto, vai lá, a família inteira consegue uma outra casa. Ah, essa casa é boa, mas ela vai achar algum defeito, porque ela não está bem dentro dela, e do lado de fora as coisas também não ficam bem, quando você não está bem por dentro. Então a murmuração irrita a Deus, porque ela demonstra ingratidão da sua parte. Então a murmuração, quando a gente murmura e reclama, nós estamos irritando Deus. E Deus fecha a torneira das bênçãos na sua casa, viu? Para te educar. Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. Duvida? Está escrito lá. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram todos pelo destruidor. Está lá. Então vamos melhorar? Deu vontade de reclamar, você pensa na turma que está abaixo da ponte, né? Você pensa na turma que não consegue almoçar todo dia, e você vê que está bem melhor do que você pensava. 5. Comigo. Controlar a ansiedade. A ansiedade está matando o cachorro a grito. A turma está comprando tarja preta de ansiolítico na farmácia, igual de Pirona e Dorflex, né? Então, qual que é o antídoto cristão para se tratar a ansiedade? Vou explicar, bem fácil. 1 Pedro 5, 7. Em português, traduziram assim: confiai-lhe todas as vossas preocupações, mas no original não é. No original o verbo é simbalem, que significa, é o mesmo do jogo de bola, é arremessar. Então, no original está escrito assim: arremessa nele todas as vossas preocupações, porque ele é quem cuida de vós. Então veja bem, é como se o maligno, a vida, jogasse uma bola em você. Pá! Você pegou a bola é preocupação, é o problema, é a tribulação, ela está te tirando o sono. O que você faz com ela? Arremessa em Jesus, porque Ele pega todas e resolve todas, você não. Arremessar as nossas preocupações no Senhor. Você fica ansioso e ansiosa, porque é você que quer resolver coisas que você não pode, mas Jesus pode. Então arremessa nele e confia. É sua filha que dá muito trabalho? Arremessa. Senhor, ó. O problema é que vocês ficam segurando a batata quente na mão, e é por isso que vocês se perdem e ficam tão ansiosos e perdem o sono. E último, que é consequência de tudo isso que o padre falou. 6, comigo. Ter fé. Fé, muitas coisas poderiam ser ditas, mas vou falar de uma forma bem prática. É crer em algo que iremos receber, muito provavelmente, não hoje, mas amanhã, né? Depois, quando Deus trabalhar em nós a virtude da paciência e da espera. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 4, lá diz assim: porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. Olha só, se você não foi batizado, você não nasceu de Deus, então você vence o mundo. Para de ter medo do mundo, para de ter medo dos problemas, para de ter medo da enfermidade,
porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e a Bíblia completa, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não tem que ter medo do mundo, você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo de nada e ninguém, pois você é uma pessoa que nasceu de Deus, e quem nasceu de Deus, vence o mundo. Toma posse dessa palavra. Se fosse eu que estivesse dizendo, você podia duvidar, mas é a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Aprendamos, portanto, hoje com os discípulos, que não pedem para Jesus bens materiais, não pedem para Jesus uma casa maior, não pedem para Jesus um aumento de salário, não pedem para Jesus privilégios e nem mesmo saúde, mas pedem hoje para Jesus o dom da fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Que bonitinho os discípulos hoje, podiam pedir tanta coisa, e vamos ser bem sinceros, às vezes você também vem à igreja e pede tanta coisa, pede um trabalho, pede uma promoção, pede uma casa maior, pede um namoro, pede um noivado, pede um casamento, mas o que você tem que pedir de verdade, antes de tudo isso: Senhor, aumenta a minha fé, porque todo o resto é consequência disso. Esse é o pedido que os apóstolos nos ensinam hoje. O Papa Emérito Bento XVI comparava a fé a uma alavanca. Eu achei muito inteligente essa comparação, porque veja, por que o Papa compara a fé a uma alavanca? Porque a alavanca, ela é tremendamente menor e mais leve que o objeto que ela pretende mover, não é? O que é uma alavanca comparada a um entulho, a uma pedra gigante que você sozinho não move, mas com a alavanca você consegue mover pedras que eram antes intransponíveis. Então o Papa Emérito nos ensina, a fé é como a alavanca que mesmo pequena consegue mover coisas 10 vezes maiores que ela. Você já parou para pensar nisso? Eu sei que às vezes você fala até para o padre: ah, padre, minha fé tem um pouco de vergonha, e tem que ter mesmo, né? E eu também. A minha fé é meio vacilante, né? É meio mais ou menos, né? Minha fé é meio pequena. Mas meu filho, com essa alavanca aí você consegue mover um problema 10 vezes maior que você. Essa é a notícia de hoje. Então, eu quero terminar contando do farmacêutico, o seu D'Amico, farmacêutico japonês, que era um homem bom, mas ele tinha 2 defeitos. Ele era grosso. A farmácia dele era a mais frequentada da cidade, mas ele era grosso. E quem quer trabalhar com comércio e não sabe sorrir, é melhor não abrir, tá bom? E o segundo defeito do seu D'Amico, ele era ateu, ou pelo menos achava que era. A maioria dos ateus, aliás, a cada 10 ateus que encontro, 9 pensa que é e 1 é. Estatística. E um dia, o seu D'Amico tinha tido um dia muito difícil, fechou a farmácia mais tarde, apagou todas as luzes, cansado que estava, querendo tomar um banho, já tinha passado faz tempo das 6, já estava escuro, e o seu D'Amico tinha uma mania de fechar a farmácia com 7 cadeados, um mais grosso que o outro, para ter segurança mesmo, fechava, e olha que não era nem aqui no Brasil, né? Fechava tudo, um por um. Quando ele estava no 6º cadeado, uma menininha de 7 anos de idade, aprontando um berreiro, com a receita na mão: minha mãe está morrendo, mas não estava, era uma dor no abdômen, mas para a criança estava. Minha mãe está morrendo e a gente quer esse remédio. Eu já fechei, não vem encher a paciência. Já tive um dia difícil, tchau, menina, vai procurar uma farmácia de plantão, vai, tchau. E a menina chorou 3 vezes mais. Aí chorou tanto. Aí ele olhou para a menina: deixa eu ver, é tanto. A menina falou assim: minha mãe falou que Jesus que vai pagar. Ele falou: mais essa. Você, Jesus pode até pagar, mas eu aqui não dou nada, porque aqui é uma farmácia, não igreja, nem instituição de caridade. Então, se Jesus vai pagar, pede para ele fazer um para você. E a menina chorou: minha mãe vai morrer. E ficou na cabeça dele, e ele não conseguia fechar o último cadeado. Ele falou: pera lá.
começou a abrir tudo, um por um. Mas ele foi com tanta má vontade, que nem sequer a luz ele acendeu. Ele foi lá pegar o Buscopan, pegou pro escuro, tá, vai com Deus, vai. A menina foi correndo, obrigado, Deus abençoe. Tá bom. Correndo, foi embora. Aí ele, ai meu pai, vamos lá. Começou a fechar todos os cadeados de novo. 1, 2, 3. No quarto cadeado ele, meu Deus. Porque sabe quando o avião está caindo, todo mundo fala, meu Deus, até os ateus, né? Aí ele, que remédio que eu dei para essa menina? Começou a abrir tudo de novo. Se eu dei o remédio que eu estou pensando, que eu peguei para o escuro, a mãe dela vai morrer. Falei assim, agora é remédio controlado, meu Deus, eu estou doido mesmo. E agora pronto, vou deixar a menina órfã, vou ser preso, meu Deus, vou ligar para minha esposa, não vou ligar que eu vou deixar ela nervosa. Bem, deixa eu conferir. Quando ele conferiu, ele tinha dado o remédio errado. Daí ele já começou a imaginar a cena, né? O velório, o Jornal Nacional, tudo tem direito, né? Sem saber o que fazer, ele caiu de joelho. Olhou para o teto da farmácia e falou assim, ô de cima, a gente nunca teve muito assim, né? De trocar ideia, essas coisas. Na verdade, eu acho que inventaram o senhor, porque eu acho que o senhor não existe, não. Mas se o senhor existe, olha lá, vai morrer. Eu fiz uma besteira. E agora é só com o senhor, porque não tem mais o que fazer. Faz alguma coisa. E aí sentou na cadeira e começou a chorar, né? Tá bem. O jeito é eu para casa, contar para minha esposa pessoalmente e esperar a polícia. Começou a fechar todos os 7 cadeados. Quando ele estava no penúltimo cadeado, uma mãozinha puxa ele assim, chorando, antes era 3, 10 vezes mais. Ele ou a menina falou, ai meu Deus, a órfã, né? Daí ela, seu D'Amico, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei, ai meu Deus, eu sei. Eu estava correndo, toda contente com o remédio que o senhor deu para minha mãe, e aí eu estava tão feliz que eu não vi uma pedra, eu tropiquei, e o remédio caiu e não ficou nada. O senhor não fica bravo comigo, mas o senhor me dá mais um? Aí ele deu uma olhadinha para cima e fez assim, é nóis. O remédio que o D'Amico precisava era o remédio contra a sua incredulidade. E este é o remédio que o Senhor quer nos dar hoje nessa missa. O Senhor quer sarar em nós a nossa infidelidade, que anda de mãos dadas com a nossa incredulidade. Afinal, o mesmo Senhor que um dia disse aos seus discípulos, também hoje fala para nós, homens de pouca fé. E cabe a nós respondermos a Ele, sobretudo quando daqui a pouco o Padre elevar no santo altar a hóstia consagrada, dizer a Ele, ô Senhor, eu sou mesmo um homem de pouca fé, mas Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E certamente desse remédio, todos hoje tomaremos, o remédio que cura a nossa incredulidade e que aumenta a nossa fé. Assim seja. Amém.